Como foi o encontro de José com o seu pai Jacó na terra do Egito? José anuncia a Faraó a chegada de seu pai, de toda a sua família, para habitarem na terra de Gósen. Jacó abençoa José e os filhos deste. Jacó abençoa os seus filhos e morre na terra de Gósen, no Egito. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita! Deixa seu likezinho aí, seu joinha para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso projeto, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Antes de irmos para a aula, eu tenho aquele recado importante para você. É sobre a promoção do nosso curso básico em teologia online. Olha, vou colocar um vídeo rapidinho para você ver como funciona o nosso curso. Olá pessoal, tudo bem? Olha, veja como é fácil acessar o nosso curso. Você vai receber esse link. Através desse link, quando você clicar, você vai vir para esta página. Nesta página, você vai clicar o seu login e senha que nós vamos enviar para você, tá? Quando você clicar, vai justamente acontecer isso daqui, olha. Você apertou, você vai abrir uma página com seu nome e aqui o curso que você está matriculado. O básico, o médio, o bacharel e temos o curso de apologética. Então você como aluno, quando você acessa a sua página, você pode personalizar a sua página. Então você vai poder aqui colocar suas preferências, criar seu perfil e tudo mais. Para acessar o curso, você clica, vai com o mouse, clica e você vai encontrar aqui, ó, todas as matérias do módulo 1, os vídeos também. Então o aluno clica aqui, vai abrir uma página. Nessa página você vai encontrar, por exemplo, Doutrina de Deus, que é a Teologia Sistemática 1. São 32 páginas. Você vai tendo acesso ao material, tá vendo? Capítulo por capítulo. No final de todos eles tem um questionário que você tem que fazer e enviar para a gente para correção. Então, assim, todo o material vai ser aberto e exposto assim para o aluno. Tá? E se você quiser imprimir, só vir aqui, clicar em imprimir sem problema nenhum, tá bom? E assim você acessa o material, fácil, rápido e prático. Aqui você tem as videoaulas, vai selecionar por módulo e cada matéria desse módulo. Super prático, rápido, fácil, acesso celular, tablet ou computador, pode acessar o material sem problema nenhum. Desta forma, aqui você encerra e pronto. Gostou? Agora veja que oportunidade! Este curso está com 60% de desconto, isto mesmo, 60% de desconto. O preço dele é R$ 514,80, mas na promoção ele fica por R$ 205,92 e você pode parcelar o investimento em até 6 vezes, 6 parcelinhas iguais de R$ 34,32. Não vai perder a oportunidade. Para efetuar a matrícula, detalhe! É sem taxa de matrícula e a matrícula pode ser efetuada por meio do nosso site, o www.icp.com.br ou pelo WhatsApp, o 21 98622 3266. Lembrando que esta promoção se encerra no final do mês. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Vamos para a divisão do capítulo 46. Observe, a primeira parte vai do primeiro versículo até o versículo 27. Tema: Jacó e toda a sua família descem ao Egito. Segunda parte vai do versículo 28 até o versículo 34, que é o último versículo deste capítulo. Tema: o encontro de José com o seu pai. Vamos ler os 7 primeiros versículos.
Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Agora vamos recapitular o nosso mapa. Jacó faz um altar para Deus em Berseba, mais ou menos 20 quilômetros de Hebrom. Jacó agora é um homem que aprendeu a buscar a Deus, a buscar resposta de Deus. E Deus falou com ele, disse que ele poderia ir para o Egito. Então ele e toda a sua família descem para o Egito. Mais ou menos 550 quilômetros ficava da região que eles estavam até a terra de Gósen, que é esta terra que fica no delta do Nilo. Vamos agora observar alguns quadros com a família de Jacó. Então Jacó, que Deus mudou seu nome para Israel, ele tinha duas esposas, Lia e Raquel. Lia tinha uma serva de nome Zilpa, Raquel uma serva de nome Bila. Aí você pode conferir todos os nomes. Agora, os filhos de Lia. Coloquei todos os filhos de Ruben, os filhos de Simeão, os filhos de Levi, de Judá. Agora um detalhe, e Onã, filhos de Judá, estão na cor preta. Por quê? Porque eles morreram na terra de Canaã. Isto nós estudamos no capítulo 38. Os filhos de Issacar, Zebulon. Um outro detalhe, consta nesta genealogia 2 filhos de Pérez. Agora vamos ler o versículo 15 do capítulo 46. São estes os filhos de Lia que ela teve com Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Ao todo, seus filhos e as suas filhas eram 33 pessoas. Agora vamos para os filhos de Zilpa. Zilpa era serva de Lia. Observe. Ela teve 2 filhos, Gad e Aser, e na sequência nós temos aí todos os filhos de Gad, todos os filhos de Aser. Interessante que o último nome está na cor vermelha, será porque é uma mulher. Veja que normalmente não aparecem as mulheres nas genealogias. E também consta o nome de 2 filhos de Berias. Portanto, são netos de Zilpa. Observe agora o versículo 18. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. Estes ela teve com Jacó, a saber, 16 pessoas. Vamos agora para os filhos de Raquel. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Só que ela morreu quando estava dando à luz a Benjamim. José teve 2 filhos no Egito, Manassés e Efraim. E Benjamim tem aí 10 filhos. Nem todos são filhos de Benjamim. Embora conste como filhos de Benjamim, alguns são netos. Mas isso nós vamos aprender quando chegarmos lá na genealogia registrada em Crônicas. Não se preocupe com isso agora. Versículo 22. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas.
Vamos agora para os filhos de Bila, serva de Raquel. Ela teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Dan teve 1 filho e Naphtali 4 filhos. Agora observe o versículo 25. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes ela teve com Jacó, ao todo 7 pessoas. Estes quadros que eu acabei de apresentar, é claro, eu tirei da Bíblia. Coloquei nesta forma para facilitar o aprendizado. Agora observe os versículos 26 e 27. Todos que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70. Agora, um detalhe importante, esse número 70 pode variar um pouquinho, porque os números que nós encontramos na Bíblia, assim como as datas, a cronologia, nem sempre são exatas. Veja que tem uma filha de Jacó, Diná, que era filha de Lia, e apenas mais uma mulher é citada. Mas o texto diz que elas tiveram filhas e os seus filhos também tiveram filhas. Então, este número 70 é o núcleo da família de Jacó. Mas os estudiosos dizem que, mais ou menos, contando todas as mulheres, netos, netas e servos, de 200 a 300 pessoas, mais ou menos, entraram no Egito. E isso é uma dedução, mas o próprio texto está dizendo. E por que só vem normalmente nome dos homens? Porque a sociedade da época era patriarcal. Vamos para a segunda parte, que vai do versículo 28 até o 34, o encontro de José com seu pai. Vamos ler estes versículos. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar: qual é o trabalho de vocês? Respondam: estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais. Assim, vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. E por quê? Porque os egípcios eram agricultores. Tinham também alguns rebanhos, mas era a classe mais humilde que tinha estes animais. Daí ter um lugar separado para eles, e um lugar muito importante, muito fértil, muito irrigado. Agora, para concluir, vamos dar uma olhadinha na linha do tempo da vida de José. Nasceu quando seu pai Jacó tinha 90 anos e Isaac, seu avô, tinha 150 anos. Com 17 anos foi vendido pelos seus irmãos, 28 anos quando interpretou 2 sonhos na prisão, 30 anos quando saiu da prisão e interpretou os 2 sonhos de Faraó, e 39 anos
conforme nós vemos em Gênesis 45, versículo 6. É mais ou menos esta idade que ele encontra seu pai Jacó. Vamos agora para a divisão do capítulo 47. A primeira parte começa no versículo 1, vai até o versículo 12. O tema: José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. A segunda parte começa no versículo 13 e vai até o último versículo, que é o versículo 31. Tema: como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Vamos ler o primeiro versículo. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. Sobre a terra de Gósen nós já aprendemos, mas vamos recapitular no mapinha? Observe, eles estavam na região de Canaã, viajaram aproximadamente 550 quilômetros e chegaram até a terra de Gósen, que fica no delta do Nilo, uma terra muito fértil. Agora vamos ler do versículo 2 até o versículo 4. Ele levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes teus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Nós já aprendemos que durante 7 anos houve muita fartura na terra do Egito, mas agora eles estão no período de 7 anos de fome e já passaram pelo menos 2 anos. José é o primeiro-ministro de Faraó, José que administra tudo, já estava combinado com Faraó que eles iam habitar na terra de Gósen, ficariam separados, porque para os egípcios ter gado, ovelhas, enfim, a profissão de pastor não era bem vista, ela é exercida pela classe mais baixa da sociedade. Os egípcios consideravam abominação quem exercia este trabalho. Nós já estamos quase concluindo este livro. E no primeiro capítulo do segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, nós vamos entender melhor esta questão aí destes pastores. A família de José ser formada de pastores. Nós vamos entender melhor isso daí. Agora vamos ler mais 2 versículos, os 5 e o 6. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que o seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. Veja que, embora para os egípcios fosse a abominação cuidar de gado, ter rebanhos, o faraó tinha rebanhos. Mas por quê? Como eu disse, nós vamos entender melhor este assunto no Êxodo, logo no primeiro capítulo. Aí eu quero fazer um comentário para que possamos entender bem esta situação. Outro detalhe interessante é que Faraó ofereceu trabalho para os irmãos de José, para trabalhar na administração. Eles seriam responsáveis pelo gado que pertencia a Faraó. Agora vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida e não chegam aos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações.
Depois Jacó abençoou Faraó e saiu de sua presença. Vamos rever a linha do tempo da vida de José e Jacó? Observe. José nasceu quando Jacó tinha 90 anos e Isaac, seu avô, 150 anos. Quando José tinha 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Com 28 anos, ele interpretou 2 sonhos na prisão. Com 30 anos, ele saiu da prisão e interpretou os 2 sonhos de Faraó. Com 39 anos, ele se encontra com os seus irmãos. Nós vimos isso em Gênesis 45, versículo 6, que nós já estudamos. E ele estava com 40 anos, quando seu pai Jacó tinha 130, conforme nós lemos. Vamos agora ler os versículos 11 e 12. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Nós já aprendemos na aula anterior que o núcleo da família de Jacó, ele era composto de 70 pessoas. Mas, segundo os estudiosos, se considerarmos as mulheres, os servos, esse número seria em torno de 200 e até quem considere aproximadamente 300 pessoas que vieram para habitar na terra de Gósen. Outro detalhe importante, como José é uma pessoa amorosa, uma pessoa generosa, além de ceder o melhor da terra para a sua família, a terra de Gósen, que era uma terra muito irrigada, ele ainda fornecia alimento para todos eles. Vamos agora para a segunda parte, do versículo 13 até o 31. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Vamos ler os versículos 13 e 14. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Veja que a fome era em toda a região, não só no Egito, envolvia também a região de Canaã. E eles foram comprando o alimento que José havia armazenado durante 7 anos, mas agora o povo não tem mais dinheiro. Vamos ver o que acontece? Vamos ler do versículo 15 até o 17. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: queremos comida. Porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu: se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Veja que esses animais foram todos para o Faraó. Como eu disse, nós vamos entender esta questão deste Faraó ter estes animais quando estudarmos o primeiro capítulo do livro do Êxodo. Vamos agora ler os versículos do 17 ao 21. Então trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado aquele ano, foram a José no ano seguinte e lhe disseram: não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que o meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra.
porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Veja que realmente a fome era terrível, a escassez era muito grande. Primeiro eles compraram, eles tinham dinheiro, compraram. Depois deram os seus animais. Agora estão também dando a terra. Ficaram sem absolutamente nada. Mas tem um detalhe interessante. Observe o versículo 22. José só não comprou a terra dos sacerdotes porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam desta porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a sua terra. Quando nós estudamos a sociedade egípcia, nós notamos que ela era dividida em 3 camadas. A primeira era dos sacerdotes. Eles tinham o maior poder. Depois vinha Faraó e depois os servos. E o Faraó era tido como uma divindade, um semideus. Daí a classe sacerdotal da época recebia porção de Faraó e também possuíam terras. Era desta forma que funcionava a sociedade egípcia. E embora nós sabemos que José servia ao Deus verdadeiro, mas ele não se opôs ao sistema social no Egito. Isso é um detalhe muito interessante. Ele respeitou a religiosidade daquele povo. E eu estava pensando como isso é importante para os nossos dias. Nós, como cristãos, nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos respeitar outras religiões, precisamos conviver de forma pacífica. Não podemos misturar as coisas. Eu mesmo, quando eu falo sobre outras religiões, aí no canal tem muitas aulas sobre outras religiões, eu sempre tomo muito cuidado. Toda a minha abordagem é no campo da teologia, no campo das ideias, e nunca pessoal. Não é correto ofender uma pessoa porque ela pertence a outra religião. Veja como é importante esse comportamento de José. Muito útil para os dias atuais, principalmente no nosso país. Infelizmente, claro que é a minoria, não podemos generalizar, mas nós vemos um grupo aí de evangélicos confundindo tudo. Basta olhar os noticiários. Parece que estas pessoas nunca leram a palavra de Deus, não aprendem nada nunca. Vamos ler agora do versículo 23 ao 26. Então José disse ao povo: Eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. Eles disseram a José: O Senhor salvou nossa vida, que possamos alcançar favor diante de meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que, na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Veja que José respeitou o comportamento social da sociedade egípcia. Como eu disse, a primeira classe era formada pelos sacerdotes, depois vinha Faraó e terceira era o povo, os servos, os escravos. Vamos ler agora do versículo 27 ao 31 para encerrarmos. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen,
Nela adquiriram propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e lhe disse: Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha sua mão debaixo da minha coxa e use de bondade e fidelidade para comigo. Peço que você não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará do Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: Farei o que o Senhor me pede. Então Jacó lhe disse: Jure para mim. José jurou e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Vamos dar mais uma olhadinha na linha do tempo da vida de José e Jacó? Recapitulando, nasceu quando Jacó tinha 90 anos e seu avô Isaque 150, tinha 17 anos quando foi vendido, 28 anos quando interpreta os 2 sonhos na prisão, 30 anos quando saiu da prisão, 39 quando encontrou-se com os seus irmãos, 40 anos quando seu pai Jacó tinha 130 e 57 anos quando Jacó morreu. Portanto, Jacó viveu 147 anos. Vamos ver a divisão do capítulo 48. Primeira parte começa no primeiro versículo e vai até o versículo 10. Tema: Jacó adoece. Segunda parte começa no versículo 11 e vai até o versículo 22, que é o último versículo do capítulo 48. Tema: Jacó abençoa José e os filhos deste. Vamos agora ler os 2 primeiros versículos do capítulo 48. Passadas estas coisas, disseram a José: Seu pai está doente. Então José tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que o seu filho José vem visitá-lo. Israel fez um esforço e se sentou na cama. Vamos rever o quadro com todos os filhos de Jacó? Observe, Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel, ele tinha 2 esposas, Lia e Raquel. Lia tinha uma serva de nome Zilpa e Raquel uma serva de nome Bila. Aí vem a sequência de todos os filhos das suas esposas e das servas das suas esposas. Total são 13 filhos, porque o 11º, na verdade, é uma mulher, Diná. Raquel, a esposa que Jacó mais amava, tinha 2 filhos, José e Benjamim, só que ela morreu quando estava dando à luz a Benjamim. Tudo isto nós já estudamos. Agora um detalhe importante, observe, José teve 2 filhos, o primeiro Manassés e o segundo Efraim. Guarde estes nomes. Agora vamos ler os versículos 13 e 4. Então Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, na terra de Canaã, me abençoou e me disse: Eis que eu o farei fecundo e o multiplicarei. De você farei uma multidão de povos, e a sua descendência darei esta terra como propriedade perpétua. Vamos ver o nosso mapinha? Observe que Jacó está na terra de Gósen, está no Egito, e a terra que Deus prometeu é esta, a terra de Canaã. E Luz era o nome que Betel recebia antes, é esta cidade. Foi ali que Jacó recebeu esta visão. Na sequência do texto, nós observamos que o mesmo pacto, a mesma promessa que Deus fez para Abraão e para Isaque, Deus faz também para Jacó. Agora vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? José respondeu ao seu pai: São meus filhos que Deus me deu aqui. Israel disse: Traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe.
Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Agora vamos recapitular a linha do tempo da vida de José, incluindo Jacó. José nasceu quando Jacó tinha 90 anos e seu avô Isaque 150. Quando José tinha 17 anos, ele foi vendido pelos seus irmãos. José tinha 28 anos quando interpretou os 2 sonhos na prisão. José tinha 30 anos quando saiu da prisão. Tinha 39, conforme Gênesis capítulo 45, versículo 6. Ele tinha 40 anos quando Jacó tinha 130. José tinha 57 anos e Jacó tinha 147 quando morreu. Portanto, Jacó viveu 17 anos na terra do Egito com seus familiares na região chamada Terra de Gósen. Vamos agora para a segunda parte, do versículo 11 até o 22. Tema: Jacó abençoa José e os filhos deste. Vamos ler do versículo 11 até o 22, que é o último versículo. Então Israel disse a José: Eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda, para que ficasse à direita de Israel. E por que José colocou Manassés à direita? Porque Manassés é o mais velho, é o primogênito. Mas observe, mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. Por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-lo da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: Por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Depois Israel disse a José: Eis que estou morrendo, mas Deus estará com vocês e os fará voltar à terra de seus pais. Dou a você uma parte a mais do que a seus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Observe novamente o quadro com a família de Jacó. 11ª, que é Diná, nós não vamos ver nenhuma tribo com o nome de Diná. José vai receber 2 tribos, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Mas daí você poderia perguntar, não são 12 tribos? Tudo isso nós vamos estudar mais na frente, no segundo livro, no livro
do Êxodo. Nós vamos ver como é formada a nação de Israel com os filhos de Jacó. Gênesis capítulo 49 é composto de 33 versículos. Tema: Jacó abençoa seus filhos e morre. Vamos ler os 2 primeiros versículos. Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Vamos começar revendo o nosso mapinha. Observe, terra de Canaã, mas eles estão habitando na terra de Gósen, uma terra muito fértil que ficava no delta do Nilo, no Egito. Outro detalhe, quando o patriarca estava bem velho, próximo da morte, ele sempre tinha uma bênção, uma profecia especial para os seus filhos, para as próximas gerações. É isto que acontece, por isso que Jacó reúne os seus filhos. Jacó está com 147 anos. Estes são os anos que ele viveu. E antes de morrer, ele vai abençoar os seus filhos. E ele começa com Rúben. Rúben era o primogênito. Vamos ver o que ele diz para Rúben. Versículos 13 e 4. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu no leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Rúben cometeu um pecado terrível, ele teve relação com a concubina de seu pai, Bila, que era serva de Raquel. E devido a este pecado, ele perde a primogenitura, ele deixa de receber uma bênção excelente. Vamos ver o quadro da família de Jacó? Israel, o nome dele antes era Jacó, ele tinha 2 esposas, Lia e Raquel, e cada esposa tinha uma serva. Zilpa, serva de Lia, e Bila, serva de Raquel. Observem que Rúben é o primogênito, mas devido a ele ter tido relação com Bila, serva de Raquel, ele perde a bênção. Quando nós chegarmos no 6º livro da Bíblia, o livro escrito por Josué, nós vamos ver que quando eles conquistam a terra de Canaã, cada patriarca recebe uma porção de terra. Nós chamamos de tribo. E no livro de Josué nós vamos aprender a desenhar este mapa, nós vamos ver mais detalhes. Mas observe, olha onde ficava a tribo de Rúben. Veja que nessa região nós vamos encontrar os moabitas, os amonitas. E os moabitas conquistaram essa região. A tribo de Rúben, bem lá na frente, nós vamos ver que ela foi absorvida pelos moabitas. Mas por que isso é importante? Porque nós vamos ver que de fato aquilo que Israel disse, Jacó disse, se cumpriu com os descendentes de Rúben. Vamos ver agora Simeão e Levi. A profecia de Jacó é para os dois. Observe, versículos 5, 6 e 7. Simão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Vamos dar uma olhadinha no quadro com a família de Jacó. Os dois também eram filhos de Lia. Primeiro Rúben nós já vimos que era o primogênito, perdeu a bênção. Simeão e Levi, e a bênção da primogenitura que Rúben perdeu, eles também perderam. Por quê? Porque mataram os homens da cidade de Siquém. Isso nós estudamos no capítulo 34.
Quando o filho do rei de Siquém teve relação com Diná, eles foram lá, enganaram os homens de Siquém e mataram. Se você perdeu esta aula, está aí no playlist aí, só procurar. O capítulo 34. Mas, só para rever, vamos ler 2 versículos do capítulo 34, o 25 e o 26. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Isso nós já estudamos, a aula está disponível aí. Vamos ver novamente o nosso mapa. Observe a tribo de Simeão, que ela acabou sendo absorvida pela tribo de Judá. E Levi não recebe herança, não recebe terra, porque será classe sacerdotal. Eles vão receber 48 cidades, mas não terão um espaço físico como as demais tribos. Como eu disse, nós vamos estudar isso com mais profundidade quando estudarmos o livro de Josué, o 6º livro da Bíblia. Vamos agora ler do versículo 8 até o 12, que fala sobre Judá, que é o 4º na linha sucessória. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes serão brancos de leite. Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro com os filhos de Jacó? Observe aí, Judá é o 4. A bênção do primogênito, a bênção maior, ficará com Judá. E por quê? Porque Jesus é descendente dessa tribo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus alimenta todos os povos. Veja o cumprimento literal das palavras de Jacó para Judá. Agora vamos ver o nosso mapa? Quando nós estudarmos o livro dos reis de Israel, nós vamos ver a divisão do reino. A tribo de Judá será chamada Reino do Sul. E Davi é da tribo de Judá, e a sua descendência será mantida, a sua genealogia. Tudo isso nós vamos estudar nesta série. Vamos em frente. Versículo 13. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Observe o quadro. Ele cita Zebulon antes de Issacar. Veja na relação dos filhos de Lia, Issacar vem antes de Zebulon, mas Jacó cita primeiro Zebulon. Um outro detalhe é que é só um versículo profético para Zebulon, mas se cumpre, porque a terra que ele herda, ela é próxima do mar Mediterrâneo, é uma terra muito fértil, terra que produzia muitas riquezas. Vamos ver o mapa? Observe onde ficava Zebulon. Veja que era só atravessar parte do território de Ásia, já estava no mar Mediterrâneo. Vamos ler agora os versículos 14 e 15, que fala de Issacar. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros, a carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Vamos para o nosso quadro. Observe que Issacar vem antes de Zebulon, mas Jacó abençoou primeiro Zebulon. E interessante que Issacar são apenas 2 versículos, onde contém a bênção dele,
E a tribo de Issacar tinha assim uma fama de ser preguiçosa. Acabou sendo subjugada, escravizada pelos inimigos, mas vivia dessa forma. Não tem uma coisa notória sobre esta tribo. Vamos ver onde ela ficava. Issacar, abaixo do mar da Galileia. Vamos agora ler os versículos 16, 17 e 18. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro com os filhos de Jacó? Observe que Dan é o quinto filho de Jacó, mas ele é filho de Bila, serva de Raquel. Detalhe interessante, Sansão era da tribo de Dan, e a tribo de Dan foi a primeira a aceitar a idolatria, quer dizer, realmente ela traiu o Deus verdadeiro, ela traiu o Deus de Jacó, quando ela traz para si a idolatria. Vamos ver o mapa? Observe o território de Dan, a tribo de Dan, os descendentes de Dan. Vamos ler agora o versículo 19. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará à retaguarda. Vamos para o nosso quadro. Gade já é filho de Zilpa, serva de Lia. É o sétimo filho de Jacó. A profecia diz que eles seriam atacados, mas venceriam. Vamos ver o mapa? Observe o território de Gade. Realmente eles foram atacados até pelos árabes, mas venceram. Versículo 20. Azer, o seu pão será abundante, e ele produzirá delícias reais. Vamos para o nosso quadro. Azer, o oitavo filho de Jacó, ele é filho de Zilpa, serva de Lia. De fato, o território que Azer conquistou, que ficou para os seus descendentes, era uma região muito fértil. Observe o mapa. Observe a tribo de Azer, ali tem o mar Mediterrâneo, portanto, uma região muito fértil, se cumpriu a profecia. Agora, versículo 21. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. Observe o quadro, Naftali, sexto filho, ele é filho de Bila, serva de Raquel. Interessante que Nazaré ficava na região desta tribo, e foi nesta região que Jesus começou o seu ministério, começou a pregar o evangelho com muita alegria. Os povos se alegraram vendo os milagres, as curas, as libertações que Jesus efetuou. Também cumprimento da profecia. Observe o mapa. Esta região, que no Novo Testamento ela é chamada de Galileia dos Gentios. Nós vamos aprender tudo isso com detalhes. Agora vamos ler do versículo 22 ao 26. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Vamos ver o nosso quadro? Observe, José é o primeiro filho de Raquel, a esposa que Jacó, que Israel amava. E ele foi realmente traído pelos seus irmãos, foi vendido para os ismaelitas, ficou preso no Egito, depois revelou os sonhos de Faraó.
passou a ser o primeiro-ministro de Faraó, acolheu os seus irmãos de fato se curvaram diante dele. E ele recebe bênção dobrada. Veja que Manassés e Efraim são abençoados por Jacó. Isso nós estudamos no capítulo anterior. Vão formar duas tribos. Vamos ver o mapa? Observe o território de Efraim e Manassés. Quando nós chegarmos no livro de Reis, nós vamos ver a divisão do reino. Vamos ver que Jeroboão era da tribo de Efraim e ele vai comandar 10 tribos, mas tudo isso nós vamos estudar mais na frente. Versículo 27, Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Observe Benjamim, 13º filho de Jacó, segundo filho de Raquel, lembrando que Raquel morreu quando deu à luz a Benjamim. Saul, que foi um grande guerreiro, era da tribo de Benjamim. E interessante que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, um homem que foi um grande defensor da religião judaica, perseguiu os cristãos, mas depois passou pelo processo da conversão, foi escolhido por Deus para ser o apóstolo dos gentios, trabalhou muito. É desta forma que os estudiosos interpretam esta profecia sobre Benjamim, mostrando que de fato a sua geração foi guerreira. Como eu citei, o rei Saul era da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, do Reino Unido, e o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Outro detalhe é que não tem uma bênção para Diná, que é a 11ª filha. E por que não tem uma bênção para Diná? Porque a sociedade da época era patriarcal. Vamos agora finalizar o texto, lendo do versículo 28 até o 33. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepulte-me junto de meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar estas ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Vamos para o slide que é a divisão do último capítulo, o capítulo número 50 do livro de Gênesis. A primeira parte começa no primeiro versículo e vai até o versículo número 13. Tema: a lamentação por Jacó e o seu enterro. A segunda parte começa no versículo 14 e vai até o 21. Tema: José anima a seus irmãos. Terceira parte, do versículo 22 até o 26, que é o último versículo, tema: a morte de José. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou aos seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios ficaram de luto 70 dias. A morte de Jacó é registrada no final do capítulo 49, que nós já estudamos.
Um detalhe interessante, quando morria um rei no Egito, eles lamentavam 72 dias. Veja que no caso de Jacó, o lamento durou 70 dias. Alguns dizem que o escritor usou um número redondo, ou de fato ficou apenas 2 dias a menos com relação à lamentação quando morria um rei. Só 2 dias de diferença. Veja que realmente Jacó era uma pessoa muito honrada, respeitada. Outro detalhe é que o embalsamamento ele era realizado só na nobreza ou pessoas que tinham posses. Mas uma evidência é que Jacó era uma pessoa honrada, uma pessoa respeitada, considerada pela corte, pelo faraó. E também para que José pudesse cumprir o que ele havia prometido para o seu pai, ou seja, de sepultar o seu corpo na cova de Maquipela, que ficava a mais ou menos 650 quilômetros de distância da onde eles estavam. Portanto, era necessário fazer alguma coisa para conservar o corpo, daí o corpo ter sido embalsamado. E veja que o processo do embalsamamento era demorado, os médicos demoraram 40 dias. Vamos recapitular o nosso mapa? Observe, eles estavam na terra de Gósen e o corpo de Jacó será transportado nas proximidades de Hebrom, mais ou menos, como eu disse, 650 quilômetros. Vamos agora ler os versículos 4, 5 e 6. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó: se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Faraó respondeu: vá e sepulte o seu pai, como ele fez você jurar. O motivo de José não falar direto com Faraó é porque ele estava vivendo o luto. Provavelmente com vestes de luto, sem fazer a barba, cabelo. Portanto, não era conveniente que José se apresentasse desta forma a Faraó. Mas o importante é que o Faraó honrou o pedido de José. Vamos ler agora os versículos do 7 até o 13. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros, e o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: como é grande este pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Misrai, fica do outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que, juntamente com o campo, Abraão havia comprado de Efrom, o Eteu, para ser lugar de sepultura. Este lugar fica em frente a Manre. Nós aprendemos no capítulo anterior, versículo 31, que neste lugar, na cova de Maquipela, foram sepultados Abraão, Sara, sua esposa, Isaque, Rebeca, sua esposa, e Jacó havia sepultado ali também Lia. Esta informação está no versículo 31 do capítulo 49, que está aí no playlist. Vamos dar mais uma olhadinha no mapa? Saíram de Gósen, foram então
até esta região, onde ficava esta cova, a cova de Macpela. Vamos agora para a segunda parte, do versículo 14 até o 21. José anima a seus irmãos. Depois disso, José voltou para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que haviam acompanhado para sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Nós vimos várias vezes José chorando. E neste caso José provavelmente ficou triste, porque os seus irmãos achavam que José iria se vingar do que eles haviam feito com ele, mas José já havia perdoado. Ou talvez José chorou por ver que os seus irmãos estavam de fato arrependidos do que eles fizeram com ele no passado. E interessante quando José fala que foi Deus que permitiu que aquilo acontecesse, aí entra a questão de novo do livre-arbítrio e da predestinação. Claro que Deus sabia tudo o que iria acontecer, mas os seus irmãos tinham liberdade de decidir o que fariam com José. Pecaram contra José, embora Deus, na sua infinita sabedoria, transformou aquela injustiça em bênção para a vida de José. E eles também foram abençoados. Percebe aí a predestinação com livre-arbítrio? Não tem como negar nenhuma das duas. Vamos em frente. Terceira parte, do versículo 22 até o versículo 26, que é o último versículo, a morte de José. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, vivendo 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram no caixão no Egito. Observe que José sabia que eles voltariam para Canaã, que eles deixariam o Egito um dia. Ou seja, ele sabia da promessa, da aliança que Deus fez com Abraão, seu bisavô, e esta mesma promessa, esta aliança foi ratificada com Isaque, seu avô, e também ratificada com o seu pai Jacó. Observe que José,
embora sendo o primeiro-ministro de Faraó, vivendo na corte, não perdeu a esperança, continuou depositando a sua fé no Deus de seus pais, no Deus verdadeiro, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Agora, para encerrar, vamos ver a linha do tempo da vida de José. José nasceu quando Jacó, seu pai, tinha 90 anos e Isaac, seu avô, 150 anos. Com 17 anos, José foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele tinha 28 anos quando interpretou os 2 sonhos na prisão, 30 anos quando saiu da prisão e 39 anos conforme Gênesis 45, versículo 6. José tinha 40 anos quando Jacó tinha 130. Essa é a idade que Jacó foi habitar também no Egito. José tinha 57 anos quando Jacó morreu. Nós sabemos disso porque Jacó viveu 147 anos, viveu 17 anos no Egito. E José morreu com 110 anos, como está no texto que acabamos de estudar. Na próxima aula nós já vamos para o segundo livro do Antigo Testamento, livro chamado Êxodo. Um livro muito importante, eu tenho certeza que você vai gostar de estudar este livro também. E continue me ajudando, utilize esse material para ajudar os novos convertidos, para o discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Não vai esquecer da promoção. Vem estudar com a gente. Aproveita este super desconto, 60%, hein? Não vai esquecer. Tô indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.